menstruação veio-me aos 13 anos. Eu estava em casa, estava no quarto a ver televisão e de repente senti que estava assim molhada, senti uma coisa estranha, uma coisa esquisita. Fui à casa de banho e depois reparei que era a menstruação que me tinha vindo. Comecei a gritar, entrei em histerismo, comecei a gritar pela minha mãe. Depois perguntei à minha mãe o que é que havia de fazer. A minha mãe deu umas indicações e pronto, e a partir daí foi sempre mais fácil. Eu tinha 13 anos, acho que tinha acabado de fazer 13 anos e lembro-me que nesse dia tinha ido jogar ténis e depois cheguei a casa, pronto, fui à casa de banho e percebi, mas foi uma coisa normal, como eu já estava familiarizada com o assunto, falei com a minha mãe, com a minha irmã e elas esclareceram. Bem, o aparecimento da menstruação não foi numa altura que eu estava nada à espera, porque as minhas amigas ainda não tinham quase nenhumas, foi aos 11 anos, foi um bocadinho cedo, e foi num péssimo dia, foi no dia da passagem de ano. Tinha a casa abarrotada de gente, fui à casa de banho, meu Deus, o que é que foi isto que me apareceu? Depois chamei a minha mãe, ela assim, pois, parece que já estás a ficar mulherzinha. E pronto, depois a partir daí, nos meses a seguir foi um bocado chato, porque não sabia como é que havia de fazer, o que é que tinha que fazer, estava sempre com receio de estar suja ou de toda a gente se aperceber que eu já tinha o período, mas agora já encaro isso normalmente e já encaro isso como um fardo. A menstruação apareceu-me por volta da hora do almoço e eu nessa altura foi uma excitação, senti-me muito crescida, mas depois durante o resto do dia foi uma sensação muito desconfortável e não gostei assim tanto. Quando uma rapariga está com menstruação, por exemplo, nota-se logo pelo humor. Mudam de humor, ficam super mal dispostas, tanto fisicamente como psicologicamente, parece que não se pode dizer nada. Normalmente os comentários deles não me desagradam, porque eu sei que vindo de um rapaz é normal, porque eles nunca passaram por esta experiência, apesar de terem certamente irmãs e as mães, mas acho que é normal. Por acaso, no aspecto do diálogo com as raparigas sobre a menstruação, acho que se pode falar, sempre falei abertamente. Porquê? Porque um rapaz diz sempre, hoje em dia, os que eu conheço, quando a rapariga está com mau humor é porque está com o período. É sempre essa. Se nós falamos sempre, eles não, hoje não, amanhã, pronto, é assim. Mas naturalmente estão sempre com mau humor quando estão com o período. Eu acho que os rapazes têm mania de dizer que nós ficamos com mau humor e se estamos com mau humor dizem logo que é por isso, mas acho que eles cada vez mais falam disso à vontade. Isto está-se a tornar cada vez um assunto mais natural. Os rapazes gostam de saber, por exemplo, eles chegam ao pé de nós, então estás com o período? Sim, e depois daqui a bocado nós dizemos assim, agora tenho de me dar o penso. Vais-me dar o penso? E como é que é o penso? E não sei o quê. E muitas vezes vão às malas e tiram os pensos e abrem os pensos e veem os pensos. É normal. Conheço que há o tampão, o penso higiênico e mais nada. Noto que as raparigas quando começam usam penso higiênico porque o tampão faz ou é desconfortável ou não estão habituadas. Só isso. Então, isto é um penso higiênico. Abres, dá-me a tua mão, colocas na cueca, tiras este papel, depois pões as alas. O que é que serve as alas? As alas servem para proteger a cueca. O penso é fino e tem esta camada por cima que é para proteger a pele. Depois retiras e deve-se trocar sempre de 4 em 4 horas. Dobras e depois colocas no caixote do lixo. Porquê que não se deve colocar na sanita? Porque o penso, ao contrário do que as pessoas pensam, o penso não se desfaz, ou seja, se o penso vai para a sanita, depois entope. Eu utilizo este penso, que é muito fino. Utilizo este tipo de penso porque me sinto protegida, segura e sinto-me tranquila comigo mesma. Eu também utilizo esse tipo de pensos, mas naqueles dias em que existe maior fluido, prefiro utilizar este porque tem maior capacidade de absorção. Sim, mas nos primeiros e nos últimos dias da menstruação, quando o fluido é menor, eu também utilizo esse. Eu sinto-me melhor com pensos higiênicos quando tenho a menstruação porque não me sinto muito bem com tampões, mas acho que isso é uma opção própria. Eu prefiro usar tampões porque são muito mais práticos e não sinto que estou com o período. Quando estou com a menstruação, ou antes, um bocado antes, costumamos ir às compras, eu e a minha mãe, ou só eu, ou só ela,
porque já sabemos o que é que uma e outra usa, portanto é muito normal irmos comprar isso, não há problema nenhum. Eu acho que essa questão de parecer mal que os rapazes irem ao supermercado comprar higiene feminina para mulheres, acho que isso não tem nada de mal. Eu acho que criou-se um clichê até de anúncios e de filmes que parece mal. Eu acho que não parece mal, porque as pessoas sabem que não é para nós, as pessoas sabem que nós vamos lá por alguma razão, sabem que vamos lá ou é para a nossa família, ou é para a nossa namorada, até um recado, é apenas um recado. Eu falo muito bem com as minhas amigas sobre a menstruação e sobre o tampão e o passe higiênico, as coisas que elas usam. Falamos sobre tudo. Existem também os pensos que têm uma toalhita anexada, que é para quando nós estivermos fora de casa, continuarmos a ter uma boa higiene. Olha, Joana, eu ainda não utilizei um tampão. Olha, eu uso desde o primeiro dia, sinto-me muito bem. Perguntei à minha mãe disse para ler as instruções, li as instruções. Quando achava que já estava pronta, fui ao meu ritmo e comecei a usar o tampão. Olha, Luís, isto é um tampão, é constituído por um aplicador de plástico, por um fiozinho e por um algodão. Como é que o utilizas? Como o utilizas? Abres o tampão normalmente, puxas esta parte do aplicador de plástico, que é mais fácil para aplicar na vagina, introduzes esta parte na vagina e o tampão sai. Este fiozinho fica de fora para quando quiseres tirar o tampão. Não se deve utilizar os tampões mais de 4 horas, deve-se mudar de 4 em 4 horas. Existem vários tipos de tampões. Existem os com maior absorção e os com menor absorção. Eles têm cores diferentes. Nos dias em que temos mais fluxo, devemos utilizar os de maior absorção. Nos dias em que temos menos fluido, devemos usar o de menor absorção. Em caso de dúvida, devemos usar sempre um tampão com menos absorção possível. Sou eu que compro os meus próprios tampões, costumo comprar os tampões mini e os tampões regulares. Quando o período não está para aparecer, eu costumo usar os tampões mini para ir à praia ou assim, e normalmente uso os tampões regulares. Quando o período está a desaparecer, também costumo usar os tampões mini. Para que serve este penso tão fino? Este penso tão fino é um penso diário, que é utilizado quando as raparigas estão nos últimos dias do período. Dá cá a tua mão. Quando estão nos últimos dias, ou noutros dias em que não sabem se o período vem hoje, se vem amanhã, e para se sentirem mais seguras é sempre bom utilizarem. Ou qualquer dia em que elas queiram